Amém, aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, graça e paz, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Graça e paz para você. Uma live hoje, nós vamos ver sobre a casa do oleiro e somos vasos na mão do oleiro. Glória a Deus, com uma convidada especial hoje, nesta noite maravilhosa que Deus vai falar muito conosco. Fique aí, não sai, convide as amigas, convide, mande borboletinha, vamos convidar pessoas em nome de Jesus. Por inteiro está nas mãos de Jesus. Glória a Jesus. Jesus. Aleluia, glória a Deus. Casinha da Renata, seja bem-vinda. Síndicos de valor, seja bem-vindo. Aleluia, aleluia. Convide, vamos convidando mais um minutinho só, para nós começarmos a nossa live. Somos vasos na mão do oleiro, amém? Somos vasos na mão do oleiro. Deixa eu colocar aqui. Aleluia! Sejam todos bem-vindos. Graça e paz para você. O que você está precisando nesta noite? O que nós precisamos nesta noite, né? Que o oleiro venha nos moldar, nos transformar, nos restaurar, né? Amém. Oleiro. Aleluia. Já iremos começar a nossa live logo, logo. Vamos esperar um minutinho o Instagram avisar as pessoas que estamos na live. Amém, aleluia, aleluia, glória a Deus. Shalom, shalom, Ilha Soares, Gilson André, sejam todos bem-vindos, glória a Jesus. Vamos convidando pessoas, porque Deus quer falar conosco nesta noite grandemente. Jefferson, sejam todos bem-vindos. Somos vasos na mão do oleiro. Busca do Senhor. Usa do Senhor como vaso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Soares. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Graça e paz. Graça e paz. Aleluia. Edna Santos, seja bem-vinda. Josi, seja bem-vinda, minha querida. Graça e paz, boa noite. Boa noite a todos. Vamos convidando nossos amigos, nossos familiares, vamos mandando borboletinhas enquanto o Instagram vai avisando mais pessoas, né? Nalva Roupas, Nalva, seja bem-vinda. Edna Santos. Coloque um shalom, um glória a Deus, um amém. Vamos nos comunicando, vamos convidando mais pessoas. Hoje nós vamos ver sobre somos vasos na mão do oleiro. E vamos ter uma convidada especial. Ela é minha amiga, ela é pastora, intercessora. Então nós vamos ser assim grandemente abençoados nesta noite. Amém? Vamos botando boa noite Edna. Glória a Jesus. Já vamos começar. Só esperar o Instagram avisar mais pessoas. Vamos convidando mais pessoas aqui.
oleiro, por inteiro está nas mãos de Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Usa-no, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixa Deus te usar como um vaso que Ele vai moldando, nos transformando. Amém? Glória a Jesus. Oi, um monte. Conceição. Ah, Conceição. Deixa eu ver quem mais. Gustavo. Gugu. Salvador. Glória a Jesus. Airô. Pastora Airô. Já está em prontidão, né? Guerreiras do Senhor. Eita, que vamos nós. Danis. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor para essa live, para engrandecer o nome do Senhor. Toda honra, toda glória ao nosso único Deus. Alô, aleluia. Somos vasos na mão do oleiro, amém? Edna, amém, Edna? Do oleiro, aleluia. Amém. inteiro está nas mãos de Jesus. De Jesus. Usa no Senhor, usa. Espírito Santo de Deus, faz bem-vindo aqui. Amém? Amém, glória a Deus. Helenira Angelino entrou, seja bem-vinda, Helenir. Glória a Deus, aleluia. Vamos convidando pessoas, dá tempo. Pega um copinho de água, uma xicrinha de café, o que você gosta, um refrigerante, quem gosta. E vamos, porque hoje vai descer fogo do céu. Hoje tem intercessora na área. Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória ao nosso Senhor. Eclemir Guto, seja bem-vinda. Bem-vindos. A todos, boa noite. Deus seja louvado. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por cada um que está aqui nesse momento, porque é um momento de adoração para nós entregarmos a nossa vida a Jesus, né? Somos vasos na mão do oleiro, o tema hoje é a casa do oleiro, então precisamos sim sermos transformados, renovados, porque Deus é bom e Ele quer que nós nos entregamos verdadeiramente a Ele, amém? Então que Deus venha completar a redenção e a restauração nas nossas vidas. Arte MDF, sejam bem-vindos, boa noite a todos, graça e paz, Hoje temos uma convidada. Ela é pastora, intercessora, minha amiga. É com essas pessoas que precisamos caminhar. Precisamos estar cercados de águias, né? Se nós queremos voar, precisamos estar com pessoas que voam, né? Com águias, não com galinhas. Se não andar com galinhas, vamos o quê? Jéssica, seja bem-vinda, aleluia! Graça e paz. O Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Nós te recebemos, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Vamos convidando pessoas rapidinho, deixa eu ver. Já vamos começar a nossa live, então. O que você precisa para redimir a sua vida, né? Precisamos... que nós precisamos caminhar com Jesus, estar com Jesus. Lalele, seja bem-vindos, bem-vinda. Jéssica, glória a Deus.
Hoje a passagem que nós vamos ler está em Jeremias 18, né, do 1 ao 6. É uma passagem que talvez muitos já conheçam, mas Deus quer falar ao nosso coração, porque hoje é noite de nós estarmos caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus. Precisamos ter essa restauração completa da nossa vida. Não podemos nos entregar pela metade. Precisamos nos entregar verdadeiramente. Amém? Então, vamos ler aqui a nossa passagem na Palavra de Deus. Logo já vou chamar a nossa convidada, né? Que está por aí. Dá um oi aí. E pede para participar, pastor Irô, porque eu não estou conseguindo te chamar aqui. Então, tu pede a solicitação por aí, faz favor. Amém? Enquanto isso eu vou lendo aqui na Palavra de Deus, Jeremias 18, 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que se estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos. Glória a Deus. Flávia Cunha entrou, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Eu vou aqui adicionar convidada especial, uma guerreira de Jesus, intercessora. Amém? Já estamos a postos. Oi, pastora, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. tudo bem? Eita, guerreira do Senhor! Ô, Glória! Hoje vai estar em fogo do céu. Hoje a restauração vai ser completa, amém? Amém, glória a Deus. Só mudei de lugar porque lá tá muito frio lá fora, muita chuva. Aí vim pra cá, pro quarto. Aonde se sentir melhor, tu que manda. Tá bom, glória a Deus. Estamos aqui. Vamos lá. Pastora, quer começar fazendo uma oração? Eu sei que tu é intercessora, tu é do fogo, tu é a canelinha de fogo. Hoje vai. Gente, convide, mande boletinha, vamos, ainda dá tempo, né? Amém. Porque a conversa vai ser boa, a conversa vai ser restauradora. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estou vendo aqui a minha amiga Glenda. Linda, muito obrigada por participar. E nós estamos todos ligados por um nome que é o nome sobre todos os nomes, o nome mais poderoso que existe, que é Jesus Cristo. E é uma grande honra, presbítera Ivete, participar dessa live, para poder falar um pouquinho, né, daquilo que Deus faz. Ó, a Glenda já está aí. Agora acabou a live, porque o fogo vai descer. Vai descer, hoje o fogo desce. Mal começou, né, Glenda? Já... Eu creio e recebo. Glória a Deus. Eu vou tirar meu óculos aqui, porque tá tudo quente, né? Todo lugar tá quente. É uma loucura. Glória a Deus. Então, vamos orar para que Deus possa fazer aquilo que Ele planejou, né, nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Tu és o motivo da nossa vida, Pai. Do nosso andar, do nosso falar, Deus. Hoje acordamos porque havia um desejo no teu coração, Pai, de que os nossos lábios e a nossa vida te louvasse. E por isso nós estamos aqui, Pai, na viração do dia, meu Deus, como no princípio, Senhor, para ouvir a tua voz, para que o Senhor fale conosco, o Senhor nos edifique e o Senhor nos leve, ó Deus, pelos caminhos que o Senhor tem para nós. E que a fé que excede a todo entendimento, Senhor, esteja dentro de nós juntamente com a tua paz, em nome de Jesus. Amém.
Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tá me ouvindo, pastora? Tô ouvindo bem. Ah, então tá, que bom. Joia. Então, vamos lá. Glória a Deus. Essa palavra de Jeremias aí que a senhora leu é muito poderosa, né, pastora? Porque muitas vezes a gente tem conceitos, né, a respeito da nossa vida, tem definições, mas a verdadeira definição, ela vem da boca de Deus. Assim como os nossos planos, né, aqueles que nós fazemos, nem sempre se cumprem, porque não são os de Deus. E quando Jeremias ele fala isso, ele está falando do próprio ser interior, né, de cada um de nós. Porque o que é exterior é muito fácil identificar. Mas o interior, ele só pode ser quebrado e de novo amalgamado junto com o Espírito Santo se nós permitirmos. Né? Na semana passada a senhora falava da vontade do Espírito, né? Da vontade da alma, e foi o testemunho da Írnia, né? Que ela falou, eu tive que decidir, né? Pelo perdão, por uma vida restaurada com meu pai. Então nós precisamos de ter essa decisão de fazer a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque muitas vezes é muito fácil, né? Andar e dizer, não, eu estou na casa do oleiro, então agora vai acontecer uma transformação. Mas em todos os lugares onde há essa entrega, Deus pode fazer uma transformação, Ele pode a todo momento, a cada minuto, quebrar-nos e fazer de novo, e nos consertar e nos remoldar de acordo com a vontade dEle, que são as nossas renúncias diárias, né? Que é aquilo que nós nos abstemos e falamos, não, eu quero a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, pastora, a casa do oleiro significa a igreja, né? Então, precisamos ir à casa de Deus também. Descer, né? Quando ele fala em descer ali, significa se humilhar, né? Exatamente. A casa do oleiro. Se humilhar, se ajoelhar, orar, conversar com Deus, largar aquele meu ego, aquele meu nariz empinado e achar que eu tudo posso na minha força, que não é assim, né, pastor? Então, precisamos sim de ajuda do nosso homem, do nosso interior para ser moldado. Porque não adianta, que nem a pastora falou, não adianta só mudar por fora e por dentro, não. Ou então só participar na igreja, mas não querer essa transformação, essa mudança. É verdade. Precisamos, né? Precisamos congregar, ir numa igreja, né? Precisamos, sim, de pastores, de intercessores na nossa vida. Amém. A nós também, nós temos que ter, né, essa, como se diz? Esse querer de transformar. Eu só fui mudada mesmo quando eu entendi que não é só Deus. Eu tenho a minha parte, que eu tenho que fazer a minha parte. Então, quando eu entendi isso na minha vida, as coisas começaram a fluir, Deus começou a me abençoar, né? Mas eu tenho que buscar. Amém. Porque é fácil ficar no comodismo, né? A carne quer só, né? Só molezinha, mas não é assim com Deus, né, pastora? É verdade. A vida com Deus, ela é muito mais complexa do que tudo que a gente pode não pensar. estou te ouvindo. A vida com Será Deus... que é eu aqui, pastora? Não estou te ouvindo. O teu microfone estava falhando um pouquinho. Tá me ouvindo agora? Alô? Tá ouvindo? Mas a tua voz está saindo normal aqui para mim. Será que é eu aqui? Eu não estou te ouvindo. Mas pode falar. Tem alguém aí que está ouvindo a pastora? Eu não estou ouvindo. E agora? Tá ouvindo? Me ouve? Alô? Tá ouvindo? Oi? Não estou ouvindo. Não estou. Meu Deus. Não estou te ouvindo. Mas eu te ouço. Eu estou te ouvindo. Será que é o meu aqui? Alguém podia dar um feedback aqui? Tá ouvindo a pastora?
Ah, a Irne tá falando que sim aqui. Também não. Será que é eu aqui alguma coisa? Ô, Jesus. Agora me Aí, ouve? pastor, tá... Eu tô te ouvindo. não tô te ouvindo. Ó, Estou ouvindo as duas, ouço as duas. Será que é o meu aqui, então? Jesus, é. o que que aconteceu aqui? Que estava funcionando. Ai, estou... eu acho que o problema é aqui, no meu, porque eu estou no meu celular. Mas eu estava te ouvindo bem, bem tranquila. Pastor, então, pode comentar mais alguma coisa? Pode falar, que se o pessoal está ouvindo, glória a Deus. Vamos continuar. Ninguém vai parar por causa disso, não. Né? Amém. O som está ótimo, olha. O negócio é aqui. É. Amém. Então, Jesus. a questão de andar com Mas Deus. pode ir falando, pastor. Amém. A questão de andar com Deus, ela é bem, ela é plena, né? Porque a coisa mais real que existe no mundo não é o nosso trabalho, não é o casamento. O que existe de mais real é a vida com Deus. Porque a partir do momento que nós não temos a vida com Deus, nenhuma das outras coisas existem. Porque a palavra fala que subsistem. Então, tudo parte da criação. Tudo parte daquilo que é a vontade de Deus. E a senhora falou em se humilhar, descer à casa do oleiro, né? Se prostrar diante daquele que tem poder para nos transformar. E Romanos 12 fala que é pela renovação da mente que nós somos transformados. Então, essa renovação da mente, ela requer diariamente um exercício de fé, um exercício de coragem, um exercício de uma entrega que nós desconhecemos humanamente. Porque o ser humano ele é egoísta e ele não consegue entregar para Deus aquilo que verdadeiramente Deus espera dele. Então, nós todos os dias temos que entregar o exercício da gratidão, o exercício do favor de Deus e dessa graça que nós temos sobre nós. Então, fazer isso, essa humilhação, é algo muito difícil, porque é necessário de que você realmente faça um esforço sobrenatural, porque nós nascemos para andar, né? Aí a própria evolução explica que o homem era lá, né? Era curvado, depois ele foi ficando ereto. Só que diante de Deus nós estamos eretos e nós vamos voltando a uma origem de adoração. E essa adoração ela tem que ser plena. Ela tem que existir em algum momento do nosso dia. Nós saímos ontem, a gente veio aqui para a praia, convite da minha sogra. E hoje de manhã, era perto do meio-dia, eu olhei para o apóstolo e eu falei assim, você trouxe o teu computador? Eu queria ver algumas coisas. Ele falou, eu trouxe. E eu falei, e o trabalho? Ele falou, não, trabalho eu não trouxe. Falei, não trouxe? Ele disse, não, só tem algumas coisas urgentes, mas que dá para resolver tranquilo. E então, ele fez uma entrega. E nós passamos o dia, desde o momento em que nós acordamos até agora há pouco, quando eu voltei de um tempo de exercício, às 6h30, nós ficamos o tempo todo recolhidos, orando, buscando e entregando um tempo de louvor, de adoração, porque isso é necessário. Porque a gente acorda na segunda-feira já né? Se acordar às 5 da manhã já está atrasado, se acordar às 4 da manhã já está atrasado, porque o dia já começou e você, né? Você tem uma agenda, um cronograma, mas se você vai chegar até o fim, né? Se você vai conseguir fazer tudo aquilo que você planejou, é um mistério. E foi assim a nossa semana, debaixo de uma palavra poderosa que o bispo ministrou, a respeito de você fazer tudo que tem que fazer, sim, mas saber que existe um descanso para o teu espírito, que você precisa se posicionar, adorar, que você tem que ter esse tempo de você se entregar, de você contemplar as obras de Deus. E nós viemos para cá e graças a Deus a gente tem contemplado aquilo que são as maravilhas de Deus.
aquilo que é a provisão de Deus para as nossas vidas. E essa humilhação é justamente isso. É você compreender que, às vezes, a minha casa ficou lá, né? Se tem alguma coisa para fazer, eu sempre falo. Para mim, né? O pessoal fala assim, você gosta de fazer faxina? Eu gosto, né? Só não gostaria de fazer. Eu tô te ouvindo bem baixinho, Né? não, é o meu celular aqui. Eu tô seu... te ouvindo bem baixinho, mas eu tô conseguindo te ouvir, tá? Tá bom, graças a Deus. E eu digo assim... Por isso que eu tô bem pertinho aqui. Eu digo assim sempre, todas as tarefas, elas podem esperar, mas Deus não. E nós temos, né, esse grupo de oração poderoso, né, que graças a Deus todo dia chega pedido de oração e eu falo assim, tem horas que chegam alguns pedidos que eu falo, Deus, eu preciso parar agora e orar por isso. Porque eu sei que quando a pessoa clama, ela tá desesperada, ela tá... Deus responde. Né? Ela tá ali, ela fala assim, ora pelo meu pai, ora pela minha mãe, aconteceu isso, aquilo. Então a gente sabe que a gente vai clamar e Deus vai ouvir, porque nunca é em vão a oração do justo. E todas as vezes que nós nos prostramos diante de Deus, todas as vezes que nós entregamos as nossas vontades para esse oleiro, seja na igreja, seja onde for, sempre vai haver uma transformação. Sempre vai haver um caminho, sempre vai haver um milagre, sempre vai haver uma solução para aquilo que a gente tem buscado. Essa semana eu estava orando e tem a palavra que Paulo fala, né? Como crerão se não há quem pregue? E eu estava justamente conversando com uma pessoa a respeito disso. E eu disse, olha, o que prega não é só o pastor, o bispo no altar lá no dia do culto. O que prega é a tua vida. O que prega é a forma como você fala, como você olha, como você cumprimenta as pessoas. O que prega, né, é a forma como você trata os teus filhos, o teu esposo, o teu trabalho. Tudo isso prega. Porque às vezes, como diz a palavra, a gente não precisa falar nada de Jesus. Não precisa ser o crente chato, né? Que é verdade. As pessoas sempre reclamam e dizem, não, mas aquela pessoa lá é chata e fala e, né, o dia inteiro e eu não quero. Só que quando ela vê uma atitude diferenciada na tua vida, ela vai falar, eu sei que você é de Jesus. Porque todos sabem, todos percebem e veem que nós temos essa humildade, né, diante de Deus, nos humilhamos e buscamos a face do Senhor. E isso não nos faz menores do que ninguém, não. Nós somos muito superiores. Muito superiores. Uma vez eu trabalhava com uma pessoa que falou assim, você não tem medo que eu te coloque na rua? Aí eu falei, não. Pode pôr, não tem problema. Porque quem me pôs aqui dentro foi Deus. Então, se ele permitir que você me ponha na rua, também é permissão dele. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, eu não vou te demitir nunca, porque tu tem palavras muito fortes. Né? Então, a gente tem que saber a Deus que a gente serve, né? A gente não vai ser mal educado com ninguém, não vai perder a santidade, sim, mas também, né, não vai ficar parado esperando que as coisas aconteçam. E é isso que a gente tem que fazer, né, na nossa vida. Nós temos a nossa vida, as nossas tarefas, mas nós temos um lugar, né? Que é o lugar da presença de Deus e que isso precisa ser honrado todos os dias na nossa vida. É o melhor lugar, né, pastor? É o melhor lugar. Para mim, se a minha vida fosse 24 horas, 7 horas por dia, só isso, aí estava excelente. Porque é maravilhoso, né? Nós estávamos aqui na praia agora e chegou um recado de um familiar que está hospitalizado e a minha sogra falou assim, ela não está bem. Irô, vamos orar. Isso é tão gratificante, né? Poder abraçar tua sogra, teu sogro e orar por alguém que, né, que a gente ama, que a gente tem carinho e ver assim que a palavra já entrou nos da nossa casa, que o nosso comportamento pregou para os da nossa casa e eles creem nesse Deus, né? E que não houve nenhuma cobrança, não houve nada. Houve simplesmente um testemunho de 10 anos, né? E que hoje a gente vê assim aquilo que Deus tem feito, né, Ivete?
É. Ele fez, está fazendo e ainda vai fazer, né? Vai, muito mais. Com Muito certeza. mais, muito mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas é. E tem algo que eu queria falar. Eu sei que às vezes as pessoas olham e julgam uma caminhada. Jeremias, ele é chamado o profeta chorão, né? O profeta que sempre estava se lamentando. Ai, Senhor, ai, Jerusalém, né? E ai, a Babilônia, ai, isso, ai, aquilo. Então, nós, muitas vezes, somos interpretados dessa forma. Ai, a pessoa dos ais. Não. O que nós temos que ter é a certeza da definição do céu para a nossa vida. Sim. Não importa o quanto você andou, não importa o quanto te julgaram, importa aquilo que Deus enxergou no teu coração. E como você tem se posicionado diante do grande, do excelente que Deus tem, né? Esse que você falou ainda para realizar e que a gente vive, né? Por isso, pela vontade de Deus. E eu sei que Deus ele vai realizar todos os dias. Porque andar na presença de Deus é algo muito desafiador e gratificante ao mesmo tempo. Porque nós nos superamos a cada dia para viver um milagre diferente, né? Amém. E isso é o que nos conduz. É isso que nos fortalece e que nos leva adiante. É verdade. Amém. A presença do Senhor, né? Sentir a presença do Senhor, do Espírito Santo. Isso não tem preço. Não. A salvação não tem preço, né? É verdade. Não tem preço. É a glorioso. Glória de Deus, sentir a presença do Espírito Santo. Né? Então, olhar assim, ver o que Deus já fez, né? Na nossa casa, a família. Eu mesmo, assim, o que eu era, o que eu sou hoje. Então, é o poder de Deus, a transformação do Senhor, né? A nova criatura, um vaso novo. E Deus vai nos moldando, vai trabalhando em nós. Essa é a melhor parte, né? De servir ao Senhor. Glória a Deus. Essa é a nossa vida, né? É a nossa entrega diária. Eu até hoje eu estava estudando e a lei, quando a gente fala de graça, a lei ela impõe, né? Uma verdade pela necessidade de uma legislação. Mas a graça, ela te deixa livre, né? Te deixa livre para você viver verdadeiramente aquilo que Deus tem para você, né? Porque na graça não há uma imposição de santidade, não há uma imposição, né? De você ter um comportamento X. Há uma verdade, que é amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como você mesmo, né? Que é você crer em Jesus verdadeiramente, que Ele é o Filho de Deus e que nós estamos debaixo dessa verdade. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo e que quando Amém. Nós, como um intercessor, como alguém que tem uma vida com Deus, uma vida de oração, a palavra fala, se creres, verás a glória de Deus. Então, eu crendo, eu vou receber. Eu Porque creio. às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei orar. Você sabe orar, você sabe buscar. Porque a oração nada mais é do que uma conversa. É um diálogo, né? E nós precisamos dialogar com o nosso Pai. Todos os dias. Nós precisamos ter essa certeza de que Ele nos ouve. Porque é um diálogo, né? É uma entrega. Quando você fala com diariamente. Diariamente, e Ele te responde. Ele fala, assim, aquilo que você está necessitando para que você saiba que Ele é teu pai, teu aba, teu paizinho. Essa é a graça, né? De você saber que você pode errar, mas que o teu pai está ali para te perdoar e para te reconduzir nessa casa do oleiro. E dizer, olha, você agora vai ser um vaso novo, um vaso para minha glória, um vaso de honra. Você vai ser cheio do óleo, né? Do óleo precioso, aquele do Salmo 133 que desce sobre os cabelos, sobre a barba e que traz a comunhão. E você vai, né, para a casa do oleiro agora e você vai ter comunhão, você vai viver restauração, você vai viver o poder de Deus.
E é isso que é o mais precioso. É compreender essa verdade espiritual para a nossa vida. Porque a vida com Deus, ela não é triste, ela não é pesada. A vida com Deus, ela é desafiadora, sim, mas ela é totalmente possível. Possível debaixo da obediência. E toda obediência gera bênção, né? Eu costumo dizer assim que eu fiquei um tempo, não sem cobertura, mas sem a definição de estar verdadeiramente no lugar e ter um prazer em entregar algo para o Senhor, ministerialmente falando. Mas nunca eu saí da presença de Deus. E foi por isso que Deus ele nos preservou. Ele nos deu, nos abençoou, nunca faltou nada, nem coisa grande, nem coisa pequena. Em tudo Deus sempre nos supriu. Tempo de pandemia, né? Meu marido é autônomo, então, meu Deus, Deus levantou suprimento de todo lado, né? Liberou bênçãos que estavam retidas por causa de um posicionamento. Porque não houve em momento nenhum condição de trabalho, mas houve condição de milagre. Então, quando você não tiver condição de trabalho, quando você não tiver condição de perdoar, quando você não tiver condição de amar, há a condição do milagre sobre a tua vida. De você buscar em Deus, buscar nessa casa do oleiro e ver que você também vai sair mais fortalecido. Porque quando Deus, ele nos, né, aspas, nos quebra, ele quer o quê? Ele quer dizer, eu tenho toda a autoridade que me foi dada no céu e na terra, né? E João 1,12 fala que aqueles todos que vieram a mim, todos que aceitaram a Cristo, foram feitos filhos de Deus. Então, os filhos, eles são aqueles que verdadeiramente são provados pelo Pai. E nós estamos enxertados nessa videira verdadeira, né, Ivete? E aí é possível viver essa moldagem que vem do céu e que nos faz nova criatura. É verdade, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pena que eu estou te ouvindo tão baixinho, pastora, mas eu consegui entender. Conseguiu? Mas é isso mesmo. E amém. Essa passagem, ela é muito rica, assim, se a gente for estudar mesmo. Uhum. Hoje, eu peguei e fui estudar sobre um pouco sobre vaso, sobre a argila, como que é feito. E assim, é muito interessante essa passagem, porque ali nós vemos essa reconstrução, aquele, né, o carinho, o cuidado que o oleiro tem de fazer até de onde pegar o barro, a argila. Então tudo tem tudo muito, como se diz, com muito cuidado, porque assim, se não ficar bom o vaso quando vai para o forno, ele resseca. Ele se quebra, se ficar pedrinha, ele se quebra. Então, no forno, na pressão, e assim somos nós, se nós não estivermos bem alicerçados no Senhor, quando nós tivermos pressão, tribulação, né? E se nós estivermos no mar de tribulação e não olharmos para Jesus, nós vamos afundar, né? No mar, nós vamos se quebrar. Então, precisamos, sim, desse cuidado que o Senhor tem conosco e dessa entrega nossa, para também não sermos quebrados no forno, né? Exatamente. O vaso não se quebrar. Exatamente. E se tem alguém que conhece a essência do ser humano, é esse Deus que criou esse barro. Isso mesmo, não é? Amém. Porque quando você também vai pesquisar essa parte do barro, você vê que o homem foi feito a partir do barro, né? A partir da terra. Sim. O próprio Deus o moldou. Então, a nossa essência, comprovado cientificamente, ela tem terra, né? E nós só temos o lugar que nós temos definido para o nosso final da vida, também a terra. A gente vai voltar para a origem, né? Então, esse Deus que nos moldou no princípio, ele pode nos moldar agora. Ele pode e ele vai. Ele vai moldar. Ele vai fazer. Às vezes as pessoas falam assim, não, pastor, eu não comecei, mas eu vou começar. Eu falo, então começa, né?
seja lá o que for, às vezes é um jejum, às vezes é um propósito de vida, a gente está no início do ano, então assim, tem gente que fez a lista dos desejos lá no dia 31. Hoje já é dia 3, 4 de fevereiro. 4, né? Dia 4. E as pessoas não começaram ainda, né? Então, já se foram quase 50 dias aí. E a gente tem que vigiar. Vigiar nessas coisas. Se você falou que vai começar, começa, né? E vai. Vai e crê que Deus ele vai te abençoar na caminhada, né? E a gente... Vaso de honra. Vaso de honra. Em nome de Jesus. Aí você começa e Deus vai te dando graça. Deus vai te abençoando, né? Eu vejo assim que a vontade de Deus ela é soberana. Eu sempre falo. Outro dia o meu marido perguntou assim: você é feliz? Eu falei: eu sou, claro, né? Claro que eu sou feliz. Eu casei, eu nem queria casar e Deus falou para me preparar que eu ia casar, né? Aí eu falei assim: é então, verdade. então eu preciso aprender como é que é ser uma pessoa casada, né? Como é que é uma casa? Como é que é um relacionamento? E apesar de ter casado com, né, com uma certa idade, né? A gente casou com 40 anos de idade, teve também os desafios como quem casa com 20, com 25, né? Sim. O desafio é o mesmo. E nessa caminhada eu sempre falo para ele assim, ó, essa é a vontade de Deus, né? Eu amo estar casada, amo minha vida, amo tudo que Deus me deu. Mas por mim, eu falei para ele, eu estaria solteira. Ele fala, nossa, você é verdadeiro? Eu falo, claro. Porque não é o meu querer, né? É o de Deus. Sim. E em momento nenhum me arrependo. Em momento algum penso algo diferente daquilo que eu devo ser diante de Deus, né? Então o nosso esforço, permanecer no lugar onde Deus nos moldou, Ele nos criou, isso traz honra para a nossa vida. Traz honra porque hoje em dia as pessoas falam assim, olha, eu me espelho no teu casamento. Eu falo, nossa, que legal, que bom, né? Que você possa realmente, então, alcançar os teus objetivos. Porque não é fácil, nada é fácil. Não. Enfrentar uma vida, né, universitária é difícil, um trabalho novo é difícil, ter filhos é difícil, perder alguém é difícil. E educar, né, pastora, nessa época também, assim... É muito difícil, é uma geração que tem muito mimimi, muito... Exatamente. Tudo muito fácil. E a questão, né, hoje em dia, né, a questão do luto. É algo também muito difícil de se lidar. Mas Deus, em tudo, Ele nos consola. Esse espírito que nos leva à casa do oleiro e que nos transforma, Ele também traz o consolo, também traz a paz, traz o renovo para as nossas vidas. E é isso que importa. Essa é a nossa vida com Deus, né? Esse ano eu completo 30 anos andando na presença de Deus e eu falo assim que para mim é glorioso. É glorioso olhar e ver a minha mãe salva, meus sobrinhos, os meus cunhados, os meus irmãos, os meus amigos. Não tem ninguém que passe pela minha vida e que não receba uma palavra. Então isso é mais glorioso. Né? Deixar uma marca na pessoa. Qual marca você vai deixar? Eu quero sempre deixar a marca da salvação, né? E essa era a marca que Deus queria deixar na vida de Jeremias também. A marca de uma salvação impresso ali na carne dele, de que ele, sempre que ele se humilhar, Deus ele vai exaltar a vida dele, Deus ele vai honrar. E é assim que a gente vive todos os dias, se humilhando para que Deus ele possa nos exaltar. Glória a Deus. E assim nós vamos... E assim, E o bom é sabermos que nós vamos morar, né, com Deus. Amém. Que não somos daqui. Que nós vamos, né? Então, que é uma passagem. Precisamos entender isso. E precisamos entregar a nossa vida para Jesus, verdadeiramente. Né? Porque, às vezes, a pessoa acha que fica em cima do muro. Né, pastora? Não tem condições, né, da pessoa ficar em cima do muro, servir ao mundo e servir a Deus. É verdade. Deus quer adoração completa. Né? Ele não podemos servir a dois senhores. Exatamente. Então, Deus quer nos encher, nos transbordar, para que nós, né, demos o nosso testemunho
falamos de Jesus para as outras pessoas, né? Não ficar só para nós, nós precisamos transbordar Amém. desse amor, da graça, da misericórdia do Senhor, assim como Ele tem conosco, né? Falar desse amor, transmitir para outras pessoas, que às vezes estão na ignorância, que não sabem, como eu tive na ignorância há muito tempo, né? Eu vim de outra religião e então eu era cega espiritualmente, eu não tinha conhecimento. Sim. Eu lia a Bíblia, não entendia nada. E quando eu aceitei Jesus, entreguei a minha vida a Ele verdadeiramente, aí que eu comecei, né, a ler a Bíblia e entender. Mas antes, eu já comentei noutra live minha, que eu tinha a Bíblia aberta no Salmo 91. Eu gosto muito de falar isso, porque é uma realidade em muitas casas, ou até empresas, de ter a Bíblia aberta no Salmo 91 como se fosse um amuleto, pegando poeira. E não vai resolver nada. Então, eu falo isso por testemunho meu. Não adianta deixar a nossa Bíblia aberta no Salmo 91 sem ler, sem pedir, né, sem entregar a nossa vida para Jesus e sem pedir o auxílio do Espírito Santo. Só vai pegar poeira. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. Tem pessoas que já estão careca de ouvir, né? Mas eu não me canso de falar. A importância, porque a Bíblia Sagrada é o nosso manual que a gente precisa ler todos os dias. Eu sei que é difícil, é cansar, né? Trabalhamos o dia todo. Muitas mães têm criança pequena, têm filho, têm marido, têm casa. Então, é muita função. Mas precisamos, sim, tirar todos os dias um tempinho para o Senhor. Amém. Amém, né? O dia tem 24 horas. E, às vezes, a gente sempre tem um tempo, né? Para outras coisas. Se esforça para outras tarefas. Então, tem que se esforçar para a palavra também, né? Para você ter esse momento. Quando que vai ser meia-noite, às 4 da manhã? Eu não sei. Uma vez, quando eu estudava, eu teve umas pessoas que reclamaram, eu não tenho tempo para ler tudo isso e não sei o quê. O professor falou assim, olha, da meia-noite às 6 da manhã dá tempo. Entendeu? Então, não se mudou um cronograma escolar, não se mudou uma ementa nenhuma, porque alguém reclamou. Então, no final do semestre, todo mundo tinha que dar conta dos livros lidos e todos liam, né? Então, nós precisamos dar conta da nossa vida diante de Deus. Deus, ele não exige nada, nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. E essa graça, ela tem que ser soberana. Nós precisamos entender que a liberdade do Espírito Santo, ela nos fortalece para que possamos cumprir essa agenda espiritual na nossa vida. Né? É uma parte muito importante. Se for um versículo por dia que você lê de manhã, né, ali no teu devocional, não precisa ler um livro inteiro, um capítulo, um versículo. Sim. E você meditar e orar 5 minutos é um grande devocional. É uma grande bênção. Depois a gente vai crescendo, é como um exercício físico, né? Você vai exercitando o espírito. Não fica sem, né, pastor? Porque o exercício físico é assim, o teu músculo, ele não quer desenvolver. Mas você começa todos os dias fazendo 1 minuto, depois 2, você passa para 10, para 30, e quando você vê, você está fortalecido e você pode fazer aquele exercício todos os dias, né? Pode aumentar a carga, pode aumentar a velocidade, a distância, e o teu corpo sempre vai responder a esses estímulos. Então, espiritualmente, é a mesma coisa. Paulo, ele falou, né? O exercício físico não se aproveita muito, mas a palavra, o exercício da palavra, esse ele vai sempre te garantir um bom futuro. Então, é isso que a gente tem que ter, essa certeza, né? E eu sempre falo, as pessoas às vezes falam assim, o que é uma experiência com Deus? Eu falo assim, a experiência com Deus é aquilo que você faz e que você não precisa falar para ninguém. E que Deus vai te dar lá na tua intimidade a resposta de tudo que você está buscando. E quando Deus ele te responder, todo mundo vai saber que você buscou a Deus. Porque lá fora vai refletir a tua vitória. Hoje em dia a gente vê as pessoas dizendo, olha, doei uma cesta básica e tira foto. Olha, ajudei um morador de rua e tira uma foto. Se eu fosse tirar foto de todo mundo que eu ajudo, eu tô falando de mim, não é para vanglória. É porque eu sempre fiz isso. E graças a Deus a gente continua fazendo.
teria muita foto. Mas isso tudo é para a glória de Deus, não é para mim. Então eu não preciso mostrar. Eu só preciso viver essa verdade. Viver aquilo que Deus fez na minha vida. E ter um momento com Deus, os meus 5 minutos, o meu 1 hora. Graças a Deus que Deus, ele é maravilhoso, né? Ele me deu um casamento dentro do qual a gente tem essa entrega. A gente busca Deus e às vezes a gente... Os dois buscam juntos. Os dois buscam juntos. E às vezes a gente fala assim, ó, a gente vai buscar Deus. A gente só tem hora para começar. Nunca nós estipulamos, ó, vamos orar 20 minutos. Vamos orar 40 minutos. Não existe. Né? Glória a Deus. Porque quem fala a hora de terminar algo é Deus. Eu sei que eu tenho que começar. Às vezes contra a minha, como você falou, a minha carne. Eu tô cansada, né? Bem assim. Tem dia que a gente tá estressado, que passou assim, né? Passou um furacão, né? Mas que você tem que ter aquele momento. Se não teve de manhã, no meio do dia, à noite, vai ter que acontecer. Né? É um tete a tete, um face to face com Deus e vai acontecer. Então a gente precisa se resolver diante do Senhor. E nós nos resolvemos assim. E tem coisas maravilhosas assim que Deus faz que a gente não consegue contar tudo, né? Porque são coisas muito grandes daquilo que tem acontecido. Então, nos últimos 2 anos, nós vivemos experiências que em 10 anos de casados a gente não tinha vivido. E de que Deus teve pressa, né, para realizar algumas coisas. E principalmente assim, o apóstolo cresceu muito em graça, cresceu muito em sabedoria, né, tem sido provado. E isso tem sido maravilhoso. Porque aí você adquire a experiência com Deus e entende o motivo pelo qual você foi chamado. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho um chamado. Tá bom. Mas como você vai executar o teu chamado? Né? A partir de qual voz, de qual norte você vai verdadeiramente entregar a tua vida para que aquele chamado ele seja gerido por uma unção verdadeira. E tem renúncia também, né, pastora? Muita. Todo dia. Todo dia tem renúncia. Né? Então, tem coisas assim do chamado que é loucura. Né? Essa semana teve um dia, acho que foi na terça-feira, a gente fez um cronograma assim e falou, não, a gente vai sair de casa às 7 horas, assim, tal, volta às 9. A gente só voltou para casa às 6 da tarde. Porque foi acumulando uma coisa, acumulando outra, chegou em casa só, tomou assim um suco rápido, se arrumou e foi para a igreja. E foi o melhor dia da nossa vida. Imagina. Porque nós resolvemos um problema nosso, daí já veio do cliente, aí veio outro cliente, aí teve um que encontrou a gente no meio da rua e falou, doutor, vem cá, vamos ali no cartório, então já resolvemos aqui. E assim foi. Esse é o meu Deus! E assim foi. Coisa boa! E a gente chegou de noite e viveu assim, milagre, né? Uma palavra maravilhosa, uma adoração. Voltamos para casa assim, cheio da bênção e da graça de Deus sobre a nossa vida, né? Então, o melhor de tudo é voltar alegre. É voltar, como diz a palavra, com seus feixes, né? A gente vai andando, chorando e perseverando. E no final, Deus ele nos abençoa e diz, olha, tá aqui o teu galardão. E em tudo isso, nós somos sempre mais que vencedores. Mais que vencedores. Amém. Amém. É isso mesmo. Glória a Deus, pastor. Estou muito feliz de conversar contigo. Podia ficar aqui até... Já está quase dando a hora, estou olhando aqui no meu relógio, mas podemos ainda conversar mais uns 5 minutinhos. Vai contando aí, porque a conversa tá boa, a experiência é grande. Aleluia. Não, é muito tempo, né? É muito tempo. E tem coisa que não dá para falar na internet, né? Hoje em dia tem aí uma regulação, né? Vamos dizer assim, liberada e não liberada, mas que ela existe, né? Então, é verdade. Não que eu concorde, mas a gente precisa ter muito cuidado, né? A gente não pode escandalizar o Senhor. Mas eu vejo assim, Ivete, agora falando, né, para quem está aqui, tem o pessoal aqui, os nossos amigos, a Glenda, tem o
no Defrem. Tem uma pessoa aqui que falou boa noite, paz, a Bruna Fabi. Boa noite, Bruna. Então, assim, eu tenho uma vida com Deus, caminhando 30 anos com Deus. Agora, só falando um pouquinho do meu testemunho. No dia em que eu perdi o meu pai, eu tinha 17 para 18 anos de idade. E foi uma morte terrível, né? E de uma loucura, um espírito de loucura que levou ele, através do vício do álcool, a tirar sua própria vida. E isso trouxe um peso muito grande para nós, todos os filhos, para minha mãe. A minha mãe, para vocês terem ideia, ela ficou quase 5 anos, assim, ela não respondia por ela. Nós tínhamos, assim, muita... né, assim, uma apreensão muito grande se ela algum dia voltaria a ser normal, né? Porque ela ficou perdida de tudo. Ela não tinha controle de nada. E, de repente, ela se viu assim, tendo que assumir seguro, né? Um inventário, fazer tudo, né? Segurar tudo, aquela coisa toda. E a única pessoa no meio daquele monte de filho que era responsável, apesar de ser menor, era eu, né? Então, assim, a gente já tinha uma vida desregulada. E Jesus, ele encontrou-nos através da minha vida, graças a Deus, num dia em que também eu voltava de 3 dias de carnaval e daquela coisa toda, e passando mal na casa de amigos. E a mãe de uma amiga minha foi visitar a filha naquele dia e viu todo mundo lá, né? Atravessado e virado. E ela falou, olha, jovens, vocês precisam encontrar Jesus. Aí todo mundo zoou com ela, né? Falou, ai, tia, não sei o que e tal. E ela falou, olha, não tem jeito, o caminho é Jesus. Vocês estão perdidos, né? Precisa. Daí ela começou a falar e todo mundo ficou ali e tal. E eu sei que aquela mulher saiu da casa e os outros todos foram embora. E eu fiquei até um pouco mais tarde, meu irmão ia passar para me pegar. E eu fiquei esperando. Só que quando aquela mulher saiu da casa, a minha pele começou a ficar toda vermelha. Parecia que eu estava com alergia de alguma coisa. E ficou assim, tomada meu Deus, horrível, horrível. E eu tomei 3 banhos e aquilo não saía. Não saía e começou a arder o meu corpo. Ardia, como se fosse uma queimadura, um negócio horrível. Aí eu falei para minha amiga, o nome dela era Andréia. Eu disse, Andréia, eu tenho que ir lá falar com a tua mãe. Ela disse, pronto, já tá doida. Eu falei, eu acho que eu tô. Aí eu cheguei lá, eu conversei com ela, eu falei, a senhora disse que a gente precisa de Jesus, como é que faz? Aí ela falou assim, você quer? Ela chamava de Preta, era uma família de alemães, né? Ela dizia assim, você quer Jesus, Preta? Sim. Eu falei, quero. Não sei como é que faz, assim, né? Daí ela falou, vem comigo. Ela largou tudo que ela estava fazendo e eu acho que eu aprendi isso. Porque eu sou assim, alguém me chama, eu largo tudo e eu vou. E ela falou, vem comigo. Aí ela catou um menininho lá de 3 anos na época, botou uma camisetinha que estava no varal, entrou no carro e ela falou, vamos. E a gente foi para a igreja. E tinha lá um culto de mulheres abençoado naquela tarde. E eu sei que eu entrei lá, eu só saí da igreja à meia-noite daquele dia, porque muita coisa aconteceu. E uma pastora, meu Deus do céu, assim, me pegou no colo, literalmente. E Deus revelou para ela toda a minha vida. E ela disse, olha, Deus me falou a teu respeito. E me levou para uma sala assim, pastoral, me ministrou. E ela falou, olha, você vai sair daqui agora. E quando você chegar na tua casa, você já vai precisar de mim. Aí eu falei, nossa. Aí fui. E realmente, quando eu cheguei na minha casa tinha festa de demônio. De todo lado. Imagina, né? Uma morte terrível. Nós cheios de vícios e revoltados, né? Todos jovens, perderam o pai, imagina. E naquele dia começou a minha formação espiritual. De tudo que vocês imaginarem, né? Eu aprendi no primeiro dia da minha conversão a expulsar demônio, a orar. Aprendi no primeiro dia jejum, tudo. Lá naquela sala eu aprendi tudo. E tudo no mesmo dia? No mesmo dia. E quando eu cheguei em casa, já lá estava a minha prova prática
para né, para um chamado que seria eterno. E tudo isso a gente tem vivido até hoje, todos os dias, né? Então, descer a casa do oleiro é algo muito significativo, mas nós precisamos entender essa verdade. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu já fiz tanto para Deus, né? Tem gente que sabe até o número de demônios que expulsou. Uma vez, quando é mais novo, a gente tem mania disso, né? Aí eu olhava pro colega e falava assim, vamos ver quem batiza mais esse mês? Vamos ver quem faz mais velório agora? Não sei o quê, né? E a gente ficava correndo. Vamos ver quem ora mais nos hospitais. Agora vamos ver quem visita mais nos presídios. Então, isso é saudável, né? Mas tem gente que anota tudo isso e faz lá um censo diante de Deus e fala, olha, né, em teu nome expulsei 1.480 demônios e tal. Não existe isso. Existe a obra de Deus. Existe aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E eu sempre falo, às vezes as pessoas falam, nossa, você tem tudo isso de tempo com Deus, então você já fez isso, você já fez aquilo. Eu falo, sim. E quantas vezes você já recebeu tal coisa? Eu falo, não sei. De repente, milhares. Ficar contando, né, pastora? Eu nunca vou saber. Se eu ficar computando, eu vou deixar de receber. Mas se eu viver só a graça, todo dia vai ter milagre. Todo dia vai acontecer algo muito grande. Todo dia, todos os dias. E eu sei assim que eu comecei a minha vida com Deus e por causa daquela luta e de querer aprender mais e buscar mais de Deus, eu ia para a igreja todo dia. Todo dia. Tinha vezes que para ir para a igreja eu pedia carona para os meus amigos que estavam indo para a balada. Aí eu ficava na metade do caminho e eles prosseguiam, né? Aí tinha uma amiga minha que me dizia assim, meu Deus, só me faltava essa. Né? Deus está aprontando. Lá vai a beata. Exatamente, dizia, ela vai a crente. Aí dizia, não vai botar saia. Dizia, não precisa de nada disso. Mas é bem isso. E foi glorioso, assim, porque hoje em dia eu tenho a grata satisfação de receber, ainda hoje, pessoas da minha relação de adolescente, né? Que eu trabalhei em algumas empresas, e as pessoas ligarem e falar assim, muito obrigado. Obrigada pela tua vida. E isso é o mais importante. É isso que é o nosso pagamento. Esse é o nosso salário. Quando a pessoa, tem gente que fala assim, eu quero ser pastor. Para quê? Por quê? Se soubesse como que é, né? Meu Deus. Eu tenho uma pessoa, o nome dela é Tereza, ela está em Curitiba agora, né? A Tereza, ela foi minha patroa. Numa empresa em Florianópolis, e a vida dela era muito, muito virada. Ela era gerente, assim, e ela tinha 3 criancinhas, assim, que ela não sabia, nunca cantava os filhos, né? E eu fiz uma amizade, assim, gigante com ela, e aí eu me preocupava, eu era jovem, eu me preocupava com a família dela, com os filhos. Aí, quando eu sabia que ela não estava em casa, eu passava na casa dela e às vezes eu levava minha irmãzinha junto e dizia, vamos dormir aqui com os filhos da Tereza, porque ela não tá. Levava as crianças para minha casa, sabe? Nossa. Cuidava, dizia, mãe, essas Imagina a alegria delas quando tu ia lá, né? Aí as criancinhas diziam assim, não, eu gosto de vir na Iru e tal. E essa mulher, ela teve, depois a gente ficou, né? Sempre a gente acaba, né, perdendo algum contato. E há alguns anos ela me mandou uma mensagem no Facebook e ela falou assim, eu te agradeço, porque às vezes você falava brincando para mim, você dizia assim, não, eu vou ficar aqui, agora eu sou tua filha também e tal. E depois de muito tempo a minha filha mais velha falou, mãe, todas as vezes que ela ficava aqui, ela orava com a gente, ela ensinava a gente a buscar a Deus e falava que você ia ficar bem e que você seria uma mulher, né? Tranquila, que ia vencer todas essas coisas e tal. E ela falou, eu mesma não acreditava que eu conseguiria. E ela falou assim, agora eu tô aqui, eu tô morando bem, os meus filhos estão todos casados, eu tenho 6 netos e eu tô na presença de Deus, eu tenho uma nova profissão, eu tenho vida, ela falou. Eu tenho alegria. E eu glorifiquei a Deus, assim, eu fico imensamente feliz, sabe, Vete? Foram sementes, né, pastora? Foram sementes, foram semeadas. Exatamente, e o fruto, né? É você saber que as vidas é o que importam.
né? Não é o tempo. Hoje uma pessoa falou assim, a gente estava falando sobre cajado, né? E aí o meu senhor falou assim, mas o cajado é para... Como é que ele falou? O cajado é para bater na ovelha. Ele fala isso. Aí eu disse assim, será? Aí outra pessoa fala assim, não, mas o cajado na palavra é quando a palavra é de admoestação. Falei também, né? Mas você ter um cajado significa a tua autoridade, né? E essa Amém. autoridade que Deus ele te dá, você tem que saber que você está segurando um cajado espiritual e Deus vai pedir conta desse cajado e das ovelhas que ele te entregou para cuidar. E essa mulher, ela disse assim, muito obrigado. Muito obrigada por todas as vezes que você me ajudou. Que você não deixou tomar mais um copo de uísque, que você me levou para casa, sabe? Que você me ajudou com os meus filhos, que você me direcionou e que você me abraçou no momento em que eu estava lá desesperada, chorando. E que, na verdade, né, Ivete, não eram situações normais. Eram coisas da cabeça dela, de relacionamentos que ela inventava e que ela sofria também já por aquilo, né? Então, quantas pessoas não vivem num mundo de ilusão, né? E a gente tem que saber que a vida com Deus, ela é perfeita. Ela é sim possível. É possível sim a gente descer na casa do oleiro e receber um puxão de orelha e voltar bem, né? Mas isso não pode ser o fim da nossa vida. Porque o pai que ama, ele corrige, né? Você que é mãe, você sabe, né? Você tem um filho. A gente é mãe, a gente sabe. Exatamente. A gente corrige. Você pode ter um filho ou ter 10 filhos, você sempre vai corrigir. Eu lembro da minha mãe, a gente dizia, mãe, mas você não briga com fulano. Ela falou, eu brigo sim, cada filho é um dedo e não sei o quê. Daí eu falava, mas tem dedo que a senhora cuida mais. Porque tinha semana, né? Tinha vezes que o cajado só vinha na cabeça de um. Então a gente tem que aprender que Deus ele é cuidadoso, ele é alguém que nos cuida, que conhece todas as coisas, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente e sempre vai nos dar um bom futuro. Eu te agradeço por essa oportunidade e por poder falar um pouquinho, né? Quando é assim, numa live é mais difícil, né? Mas eu glorifico a Deus por essa iniciativa e por esse momento de poder falar a palavra de Deus e de se abrir, né? E de se rasgar o coração e falar daquilo um pouquinho que Deus fez na nossa vida. Eu tô vendo aqui na live aqui várias pessoas aqui, tem a minha amiga aqui, a Karina Finamori, tem a Binha, que é a Elecir, tem a Elisiane, que é uma pastora querida, linda, amada do meu coração. E tudo isso faz diferença na nossa caminhada. Muito obrigada. Eu também quero... Um grande beijo. Imagina. Tudo é para Jesus. Eu agradeço muito a tua participação. Fico muito feliz. Que Deus te abençoe poderosamente cada dia mais. E vamos trabalhar juntos muito tempo ainda. Em nome de Jesus. Agora nós estamos juntos. Essa palavra, né, é um testemunho, né, de restauração, de cura. Então, testemunho é sempre para edificar, para edificação. E eu creio que muitas pessoas estão sendo edificadas, muitas pessoas vão começar, né, a pensar, né, em o que está fazendo, o que fez, arrependimento, né, de alguma coisa que está, às vezes, ali no coração, que está doendo, mas, né, então, entrega para Deus que Ele, né, quando nós vamos com o coração aberto para Ele, Ele vem e cura nossas feridas. Eu sou testemunha disso. Então, muito obrigada pela tua vida. E eu estou muito feliz mesmo da tua participação, do teu, né, de compartilhar o teu conhecimento, a tua caminhada, a tua trajetória com Deus, um pouquinho para a nossa vida. Amém. Amém, pastora? Amém. Muito obrigada. Deus te abençoe. Te amo muito teu esposo também. Vocês moram no meu coração. Amém. Acho que a minha internet deu.
Então, nós vamos encerrando por aqui, já passou do nosso horário. Glória a Deus, obrigado pela presença de todos. Eu estou aqui com a minha internet, eu acho que não está muito boa, mas eu vou tentar gravar essa live, vou botar no YouTube, vou botar no Instagram. Então, Deus abençoe, continue procurando, amando, seguindo esse Deus que é muito importante para nossas vidas, amém? Graça e paz a todos. Uma boa noite, Deus abençoe cada um, o sobrenatural de Deus esteja sobre nós. Me sigam no Instagram, no YouTube, amém? Até a próxima quarta-feira, nova live às 19 horas, não percam, amém? Glória a Jesus! Apóstolo, estou aqui, imagina se ele não ia ver a esposa dele, né? Gente, o apóstolo é o esposo da pastora Irô, para quem não sabe, um casal de Deus, um casal abençoado. Eu amo vocês grandemente. Vocês precisam vir aqui para nós tomar um cafezinho e orar aqui no meu ateliê, amém? Tchau, tchau!